Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, falando para vocês, e grande responsabilidade também aqui substituir o Dr. Fabrício. E vou tentar trazer, então, o que a gente pode fazer para reduzir o consumo de opioides, colocando apenas em contexto o que está ocorrendo. Está ocorrendo realmente uma crise epidêmica nos Estados Unidos, principalmente, onde realmente os usos dos opioides tem sido indiscriminado, e isso tem se tornado realmente um problema de saúde pública. E a gente vê que, ao longo dos anos, nos Estados Unidos e no Canadá em especial, o consumo de opioides tem aumentado de forma realmente alarmante, em outros países da Europa também. Apesar de uma tendência à redução nos últimos anos, a gente percebe o porquê disso está realmente no foco da nossa preocupação. Aqui são alguns dados do sistema de saúde americano, contextualizando realmente números alarmantes que mostram o grande problema do uso dos opioides em termos de adição, de mortes por abuso e também na condução de pessoas para o uso de drogas de rua. No ano passado saiu um levantamento, um estudo nosso, da nossa realidade. Então, apesar de nós não termos um problema tão grande, o uso de opioides aqui no Brasil também aumentou de forma bastante expressiva, em especial no uso da codeína, mas também da oxicodona e do fentanil. O uso de opioides, então, será que ele deve ser uma preocupação para nós também no contexto do perioperatório? Então, a gente vê que quando o paciente está em uso de opioides por 90 dias após o término da cirurgia, ele pode ser considerado, então, um paciente com um uso persistente de opioide, que isso pode ocorrer tanto em cirurgias de grande quanto também de pequeno porte, o que é de bastante interesse para nós. É indiscutível as vantagens que o uso do opioide oferece para o conforto, para a condução do ato cirúrgico anestésico e também para o pós-operatório, mas existem riscos importantes que a gente não pode desconsiderar, e um deles, em especial, é a adição. Para a gente tratar esse problema, não tem como a gente fugir do tema da analgesia multimodal, e para que a gente possa oferecer uma analgesia multimodal, a gente tem que atuar nas diversas vias condutivas da dor, então, desde a transdução do estímulo, na sua condução, na sua modulação e na sua interpretação consciente. A gente faz uso de diversas estratégias farmacológicas e não farmacológicas que ajudam, em último grau, a reduzir o consumo de opioides. E isso realmente é bastante interessante. Em último grau, o que você busca com essa estratégia é fazer uma analgesia preventiva que vai visar reduzir o risco de sensibilização central desse paciente, reduzir o risco que ele apresente uma cronificação da sua dor no pós-operatório. Então, você busca evitar que o paciente desenvolva um quadro de alordínia e de hiperalgesia, por exemplo, por um estímulo persistente, um estímulo excessivo, que vai levar à sensibilização central. Então, a gente vê que, idealmente, a gente deve se preocupar com a analgesia tanto antes do estímulo cirúrgico, como ao longo de todo o procedimento cirúrgico, pós-operatório imediato e, se possível, tardio também, de forma que haja uma redução importante da sensibilização desse paciente. Em última análise, é isso que nós desejamos, é sair de um modelo onde a gente se ampara fortemente no uso de opioides, então a gente começando com opioides mais fracos, indo para opioides mais fortes, e quando a dor realmente ela é muito intensa, usando opioides mais fortes ainda, e o paciente apresentando cada vez mais efeitos colaterais, para um modelo onde você vai ser multimodal, usando medicamentos de várias classes farmacológicas, se possível também com o uso de bloqueios locorregionais, e lá na frente, se realmente for preciso, aí sim utilizar opioides fracos e pelo menor tempo possível. No contexto das cirurgias espinhais, então, nós temos que lembrar da proposta da ERAS, que é uma proposta que visa fazer uma recuperação funcional do paciente de forma mais acelerada, e para isso a gente acaba fazendo uso de uma estratégia multimodal e multidisciplinar, desde o pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório também. Então, com isso, você acaba acelerando a recuperação do paciente, do estado basal dele. Interessante notar que no contexto de cirurgias espinhais, a gente
cada vez mais entende que esse conceito do ERAS, que originalmente é um conceito aplicado a outras especialidades cirúrgicas, ele também tem aplicação para cirurgias espinhais, e que o manejo multimodal da dor, em especial, ele é um componente vital, que quando combinado aos outros elementos do ERAS, ele leva a uma recuperação acelerada e satisfatória do paciente dos procedimentos cirúrgicos. Então, numa revisão recente muito interessante sobre a analgesia multimodal na cirurgia espinhal, nós temos aqui, então, que o uso da analgesia multimodal, envolvendo em alguns ensaios clínicos e estudos retrospectivos, medicamentos de várias classes farmacológicas, desde o pré-operatório como também no trans e no pós-operatório, reduziram de forma bastante interessante o consumo de opioide. Então, aqui fica muito claro para nós a importância de você ser multimodal. Essa é uma discussão bastante interessante, geralmente gera uma certa divergência entre utilizar e não utilizar, que é a abordagem no neuroeixo durante o transoperatório, logo após o término da cirurgia, pelo anestesista antes, ou pelo próprio cirurgião antes do término da cirurgia. Mas o que é interessante notar é que o uso do neuroeixo, ele realmente é bastante interessante na redução também da dor pós-operatória, reduzindo o consumo de opioides, mesmo que você use ou opioides ou esteroides ao término, por exemplo, do procedimento e da cirurgia. Nesse estudo, ele faz uma proposta bastante interessante, ele coloca um catéter peridural e ele fecha a dura e logo antes do último ponto, ele injeta pelo catéter uma solução com morfina e aí ele retira o catéter, fazendo então o último ponto na dura, de forma que você perca o mínimo possível de líquido e de morfina injetada no neuroeixo. Uma outra abordagem proposta que vale a pena mencionar é a infiltração de anestésicos locais. Então, em cirurgias bastante extensas, onde você sabe que vai haver um estresse e uma dor pós-operatória bastante importante, uma opção mencionada na literatura é o uso de bombas elastoméricas, onde você, por meio de catéter com fenestrações, ao longo de sua extensão, você consegue fazer uma injeção ou no subcutâneo ou subfacial do anestésico, de forma contínua. Então, dois estudos, um em coluna cervical e outro em coluna tóraco-lombar, eles fizeram uma infusão de 2 ml hora, com 2 catéteres, um em cada lado da incisão, e essa abordagem reduziu o consumo de opioides no pós-operatório imediato. Então, seria também uma possibilidade para você utilizar e agregar na sua estratégia multimodal. Então, alguns novos horizontes interessantes para nós mencionarmos, e aqui já entra um campo bastante recente, mas que com certeza vai ser bastante estudado e discutido ao longo dos próximos anos, é o que a gente pode utilizar de forma complementar para analgesia pós-operatória ou multimodal mesmo nas cirurgias espinhais. E aqui, com certeza, nós temos que destacar a importância dos planos interfaciais. Atualmente, nós temos incorporado na anestesia bastante uso do ultrassom e esse entendimento da anatomia ultrassonográfica, o controle do direcionamento da agulha, da dispersão do anestésico, da solução anestésica por meio dessa ferramenta de imagem, ela realmente facilitou bastante a difusão desse tipo de bloqueio. Então, um bloqueio onde você injeta um anestésico numa região facial, geralmente entre o músculo e um tecido adiposo ou entre duas camadas musculares. E o conceito por trás disso é o seguinte: o anestésico que originalmente você injetaria na região paravertebral, por exemplo, aqui nós temos uma imagem do anestésico na região paravertebral, que vai pegar ali o gânglio da raiz dorsal e também a cadeia simpática. Você acaba tendo um bloqueio paravertebral por procuração, ou seja, mesmo que você injete esse bloqueio em regiões não exatamente paravertebrais, mas às vezes na região retrolaminar ou a região acima do ligamento costo-transverso, ou mesmo abaixo do plano dos eretores da coluna, você acaba tendo uma dispersão em último grau para o espaço paravertebral e com isso você consegue uma analgesia pós-operatória bastante interessante e com risco reduzido, uma vez que você não precisa ir tão próximo de estruturas tão nobres, como o próprio nervo e também como no caso da região torácica da pleura. Então, aqui nós temos todas essas abordagens que têm sido abordagens bastante interessantes também. Na região torácica nós temos também de forma similar aqui
algumas opções onde nós podemos injetar tanto na região retrolaminar como na região abaixo da musculatura dos eretores. E nós temos aqui também o conceito de quanto mais próximo do neuroeixo, mais o anestésico vai tender a fazer uma dispersão em direção ao espaço paravertebral. E quanto mais lateral você fizer, mais esse anestésico vai tender a fazer um bloqueio meramente de parede, pegando a inervação sensitiva mais distal. Então aqui, apenas para ilustrar, nós temos um bloqueio paravertebral como ele é feito. Então, com ultrassom, isso fica bastante simples e seguro quando você já passou pela curva de aprendizado. Você consegue visualizar bem, por exemplo, aqui o processo transverso. Você vai imediatamente abaixo da costela, onde ela some da imagem, e aí você consegue que o ultrassom passe. Você visualiza muito bem a pleura, o processo transverso, e aqui você vê com muita clareza o ligamento costo-transverso, onde você consegue vir com a sua agulha e injetar com bastante predição o anestésico no local correto. Mas você também pode utilizar, então, outros pontos, como mencionei anteriormente, para fazer essa injeção, de forma que você não precise vir tão próximo da pleura, por exemplo, né? E isso torna bastante seguro e agrega bastante valor à analgesia multimodal, sem precisar ser mais invasivo, invadindo, entre aspas, o neuroeixo. Esse conceito recente aqui, que é o bloqueio interfacial da face toracolombar, então fez um estudo retrospectivo com 44 pacientes, submetidos à laminoplastia, onde foi feita a injeção de ropivacaína, 20 ml bilateral, e a intenção é que você bloqueie os ramos posteriores e com isso consiga uma analgesia da musculatura e desse plano mais axial, com bastante efetividade, e os resultados foram incríveis, com uma redução expressiva do consumo de opioides e da dor pós-operatória imediata, em especial. E esse seria o plano onde você injetaria entre o multífido e aqui entre o músculo longuíssimo. Na região cervical também existem algumas propostas onde você pode, também com o uso do ultrassom, aqui, você pode vir com o uso do ultrassom e injetar seu anestésico entre o plano do multífido e o músculo aqui do longuíssimo cervical, né? E aí você consegue, ou nesse plano entre esses dois músculos, ou então um plano entre os dois músculos aqui, logo posteriores, também ter uma dispersão onde você vai ter um bloqueio efetivo dos ramos posteriores aí, com uma analgesia muito satisfatória, e isso pode ser feito após a indução do paciente, já posicionado com o uso do ultrassom com bastante segurança e preditibilidade. E o paciente tem uma analgesia pós-operatória realmente incrível. Na região lombar, para cirurgias nessa região lombar, também você pode ter vários alvos, onde, em última análise, o anestésico vai se dispersar para a região paravertebral e você vai conseguir um bloqueio bastante interessante. Com o ultrassom, mais uma vez, você consegue referências muito claras, ósseas, onde você consegue ter o controle da sua agulha com segurança e perceber a dispersão do anestésico na região onde você quer. Então, aqui nós temos algum exemplo da dispersão do anestésico nos planos faciais intermusculares. Só que o que nós temos que estar atentos é que ainda existem muitas perguntas a serem respondidas, os estudos com isso realmente são recentes, é uma área bastante excitante, mas nós não sabemos ainda qual o volume, qual a dose, se nós podemos eventualmente deixar um catéter para fazer uma infusão por tempo prolongado, mas com certeza, com o passar do tempo, nós teremos respostas mais claras para todas essas perguntas. Nós também temos a opção de utilizar para cirurgias espinhais uma analgesia por meio aqui do hiato caudal também. Então, é uma opção onde você também, com o ultrassom, você consegue fazer uma punção, ultrapassando aí o ligamento sacro-oxígeno, injetando anestésico no espaço peridural com bastante segurança e preditibilidade. Então, esse tutorial bem recente, ele discute realmente nós precisamos fazer uma anestesia opioide-free para evitar a incidência de pós-operatória de adição. Então a resposta é que não, é muito cedo para a gente fazer isso. Existem já sociedades de anestesias opioide-free. Então esse tutorial ele fala que o interessante é o caminho do equilíbrio e que no contexto da analgesia multimodal, usando opioides em baixa dose e por curtos períodos de tempo, nós ainda podemos utilizar esses medicamentos de forma segura e efetiva, mas que, sem dúvidas, dentro de um contexto multimodal, nós conseguimos a maior segurança e maior efetividade e o menor risco de adição pós-operatória
reduzindo assim o consumo de opioides pós-operatório. Eu queria aqui deixar o convite, agora no Rio de Janeiro, dia 3 a 6 de julho, nós teremos um congresso intervencionista em dor, e vai ser um prazer tê-los lá conosco. Obrigado.